Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Gustavo e você está no Mate com Tonde. Hoje nós vamos falar sobre classificação de funções. Classificar funções tem vários tipos de classificação. Eu vou focar em três nesse vídeo, que são normalmente os mais importantes: as injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Então vamos lá. O que é uma função injetora? Então, função injetora é uma função A para B. Ela vai ser injetora, C e somente C, para todo par x1 e x2 de elementos de A, afinal é o A que representa o valor de x, tivermos x1 diferente de x2, e se isso acontecer, o f do x1 é diferente do f de x2. Basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu chuto x diferentes na função, eu quero que os resultados também sejam diferentes. Pessoal, isso não quer dizer que se isso não acontecer, a função não vai ser uma função, mas ela não vai ser uma função injetora. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois gráficos, o gráfico de uma reta e uma parábola, bem feinha, mas é uma parabolinha. Vamos lá. Será que se eu pegar aqui sempre x diferentes, eu sempre obtenho y diferentes? Bom, como você pode perceber, cada vez que eu pego um x, eu encontro um ponto na reta. Então, um x pega um ponto na reta, um x pega um ponto na reta. Eu percebo que, de maneira nenhuma, esses pontos se repetem. Então, x diferentes criam y diferentes. Portanto, essa função ela é injetora. Agora, perceba que essa função aqui, se eu pegar um x do lado esquerdo e um x do lado direito, possivelmente, na hora que eu encontrar o y, eles vão se encontrar aqui em cima. Então, eu tenho x diferentes indo para o mesmo y. Uma maneira fácil de você verificar se a função é injetora ou não é fazendo retas paralelas ao eixo x. Se essas retas paralelas ao eixo x for cruzada duas vezes pela curva ou pela reta, você vai perceber que ela não vai ser injetora. Então, essa segunda curva aqui, essa parábola, não é injetora. Ah, Gustavo, então quer dizer que toda parábola ou toda reta é injetora ou sobrejetora? Não! Você tem que observar o domínio contra domínio sempre. Vamos falar sobre sobrejetora? O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é uma função que vai de A para B, ela vai ser sobrejetora se e somente se o seu contradomínio for igual à sua imagem, ou seja, os y disponíveis é igual aos y que você usa. Então, acaba que você usa tudo que você tinha disponível. Então, por exemplo, se eu te dou a função, olha como isso daqui é importante, vai de A para B, certo? Então, eu estou definindo que o A e o B são os reais e os reais. Então, eu vou de real para real. Então, os valores de x são reais e os valores de y também podem ser reais. Eu tenho a função x mais 1 e eu já fiz o gráfico dela, é uma reta e ele cruza aqui no 1. Bom, você percebe que para cada x que eu chutar, eu vou obter um y diferente aqui? Então, de alguma forma, todo x que eu chutar, eu vou acabar obtendo um y aqui embaixo, né, conforme mais para a esquerda eu for com o x, ou mais para cima eu vou conseguir. Dessa forma, todos os y vão ser usados. Lembrando, eu tinha todos os reais para usar e eu acabo usando todos eles. Se eu acabo usando todos eles, a minha imagem é todo o eixo y, e se a imagem é todo o eixo y, o contradomínio é igual à imagem. E se o contradomínio é igual à imagem, então essa função é sobrejetora. Agora, se eu olhar a função, olha outra parábola feinha, desculpem, vai de A para B, uma função que vai de real para real. Então, de novo, o x é real, o y também é real. Só que essa função é x². Eu sei que funções x², o resultado do y é sempre positivo. Ou seja, na hora que eu substituir os números aqui, eu posso substituir x à vontade para a esquerda, substituir x à vontade para a direita, mas os resultados de y sempre são para cima, sempre vão ser positivos. Só que eu tinha todos os reais disponíveis, mas eu só usei os reais positivos. Então, o contradomínio são os reais, a imagem são os reais positivos
e, portanto, contradomínio e imagem são diferentes. Logo, essa função não é sobrejetora. Agora, vamos supor que eu mexa nessa brincadeira aqui de cima. Não mexa na função, mexa aqui, na relação de conjuntos. Por exemplo, aqui, eu tenho a função R para R positivo. Então agora os y disponíveis são só os positivos. E de novo eu tenho a função x². Percebe que agora essa parte de baixo aqui, ela não existe, eu não vou usar ela. Se eu só tenho disponível a parte de cima e realmente eu só uso ela, afinal, x², né, eu substituo qualquer x aqui e o resultado é sempre positivo, você vai perceber que a imagem sempre vai vir aqui para cima. Portanto, o contradomínio são os reais positivos, a imagem também são os reais positivos, portanto, o contradomínio é igual à imagem. Logo, essa função ela é sobrejetora. Bom, percebe que então, ser sobrejetora ou mesmo ser injetora não é um caso simplesmente de uma função específica. Tem a ver também com a relação de conjunto, então tem que tomar muito cuidado com isso. E por fim, falta a nossa última classificação, que são as funções bijetoras. O que é uma função bijetora? Uma f de a para b é uma função bijetora se e somente se ela for injetora e sobrejetora, ou seja, ela tem que ser os dois casos anteriores. Se ela não for injetora ou ela não for sobrejetora, ela já não vai ser bijetora. Então, por exemplo, eu tenho a função retinha, né? Que a gente já conversou. Primeiro, ela é injetora? Sim, porque se eu pegar esse x, ele vai ter esse y, esse x vai ter esse y. Você pode chutar o x que for, lembrando, retas paralelas ao eixo y. Então, você pode ir chutando o x que for, que você nunca vai encontrar y's iguais para x diferentes. Então, ela é injetora. Ao mesmo tempo, como ela está definida dessa forma, você percebe que eu tenho todos os reais para usar e eu realmente uso todos eles em algum momento, né? A imagem dela vai ser todos eles em algum momento. Portanto, ela também é sobrejetora. Logo, ela é injetora e sobrejetora. Portanto, ela é bijetora. Agora, por exemplo, se eu pegar essa função aqui, que é a função módulo, ela tem vários problemas. Por quê? Primeiro, a propriedade do módulo de um número é sempre fazer o número ficar positivo. Então, eu posso usar o x que eu quiser, eu tenho disponível para usar o y que eu quiser, mas eu sei que os resultados sempre serão positivos. Então, a minha imagem sempre vai ser aqui para cima. Eu nunca vou usar essa parte de baixo, apesar de ela estar disponível. Então, novamente, o contradomínio é diferente da imagem. Primeiro problema. Segundo problema. Eu tenho aqui um x do lado esquerdo e um x do lado direito, e quando eu faço os valores deles, eu observo que eles se encontram. Portanto, eu tenho x diferentes com o mesmo y. Logo, eu posso dizer que isso daqui também não é injetora. Então, como ela não é nem sobrejetora e nem injetora, ela nunca vai ser bijetora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amiguinhos e até a próxima. Tchau pra vocês!